Boa noite a todas e todos. Hoje vamos recuperar o encontro do dia 23 de agosto, cujo tema era Planejamento do Trabalho Educativo do Educador Social. Bom, esse dia foi 23 de agosto de 2024, acho que era uma quarta-feira, né? Quero dizer que o compromisso do Movimento de Educação Popular, a EPA, é apresentar os temas com diferentes linguagens. Por isso, utilizamos diferentes formas e modalidades de cartas pedagógicas, músicas temáticas, relatos, né? Leituras. E hoje eu vou trabalhar com um tema do planejamento do educador e da educadora social com base no nosso livro, que é Aulas com Carta Pedagógica, Educação Popular e Educadores Sociais. Para este encontro, nós tínhamos combinado, né, e recomendado a leitura de algumas cartas. Carta 10, Carta Pedagógica 10, 17, 18, 29, 33, 34, 46 e 47. Então, às vezes, a gente não consegue ler todas as cartas pedagógicas, mas é interessante que escolha 2 ou 3 cartas pedagógicas. A maioria contém, no máximo, 4 páginas. Então, vale a pena ler e são cartas que foram escritas para colegas de vocês de outros cursos. A carta pedagógica número 10 vai tratar do planejamento do trabalho educativo do educador social. Eu não vou ler toda a carta aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Ela aborda a importância do planejamento no trabalho do educador e da educadora social, vai enfatizar que o planejamento qualificado deve ser construído a partir das necessidades reais dos sujeitos que a gente trabalha e das comunidades, né, dos territórios, que esse planejamento deve ser flexível, adaptável às situações imprevistas, né? E o texto da carta pedagógica vai destacar a importância da participação ativa dos educandos no processo do planejamento para garantir, então, que as ações educativas estejam, né, alinhadas com os interesses e necessidades das pessoas, claro, embasada nas políticas sociais, né, por uma pedagogia dos direitos sociais e pelos direitos humanos. A segunda carta recomendada é a Carta Pedagógica 17, que inclusive ela foi lida, né? A carta 10, a 17 e a 18, elas foram lidas no nosso encontro de terça-feira. A carta 17 trata da rede da criança e do adolescente e as políticas sociais e o papel da educação popular. Nesta carta, a gente discute a importância das redes de proteção à criança e ao adolescente dentro do contexto das políticas sociais, né? E também a educação popular é apresentada como uma concepção teórico-prática, como uma ferramenta também essencial para formar educadores e educadoras sociais, para entenderem essa rede, como atuar nessa rede da criança e do adolescente, para entender esses espaços que promovem, entender e conhecer, né? Que promovem a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes de forma crítica e emancipatória. Na sequência, a carta 18, né, que vai tratar uma aula com carta pedagógica, sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes. Então, essa carta pedagógica vai discutir o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, buscando promover uma compreensão crítica, problematizadora sobre como esses direitos são assegurados e quais são os desafios enfrentados neste processo. A carta pedagógica de número 29 é a rede de proteção da criança e do adolescente e o papel dos educadores sociais. Ela é muito similar à carta 17 e ela vai detalhar o papel dos educadores sociais dentro da rede de proteção à criança e ao adolescente, vai enfatizar a necessidade de uma formação crítica, o uso de metodologias participativas para promover, então, a defesa dos direitos e o fortalecimento dessas redes. Super recomendo essa carta pedagógica para quem não leu ainda. A carta 33 é um convite à leitura, diálogos sobre socioeducação. Essa carta é um convite, tem várias cartas que eu faço leitura de capítulos de livros ou de livros e convido as pessoas a lerem os livros e os capítulos de livros, tá? Esse é um dos casos que eu faço, então, um convite à leitura e reflexão sobre a obra Diálogos sobre Socioeducação.
Vou enfatizar a importância do diálogo na construção do conhecimento sobre práticas socioeducativas, incentivando que vocês, educadores sociais, possam explorar essa obra, né, para que possam aí qualificar mais ainda as suas práticas educativas. A Carta Pedagógica 34, ela é um convite à leitura e a importância dos educadores sociais conhecerem as legislações sobre os direitos, tá? Então, a carta vai destacar a relevância dos educadores sociais, né, o trabalho que ele exerce, e vai trazer que esse trabalho exige alguns saberes. Dentre estes, conhecer as legislações sobre direitos sociais, que regem os direitos da criança, adolescente, dos jovens, adultos, idosos. Então, o conhecimento dessas leis é fundamental para que vocês possam atuar de forma mais qualificada na defesa e promoção desses direitos sociais. A Carta Pedagógica número 46, que vai tratar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e o Estatuto da Pessoa Idosa. Essa carta vai discutir a aplicação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em consonância com o Estatuto da Pessoa Idosa, destacando então a importância de oferecer, né, atividades que respeitem e promovam os direitos dos idosos, né, que trabalhe a partir da realidade deles, que recupere memória. Então, vai trazer alguns exemplos bem legais, e a carta vai explorar como os educadores sociais podem utilizar, né, essa modalidade, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, para fortalecer os vínculos comunitários e familiares das pessoas idosas. A Carta 47 é o educador social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes entre 14 e 17 anos. Esta carta vai abordar o papel do educador social no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes, e vai enfatizar a importância das atividades que promovam autonomia, protagonismo, desenvolvimento pessoal, fortalecimento de vínculos, tá? E um outro ponto que eu gostaria de destacar, né, que essas cartas pedagógicas que constam no livro referência para o nosso curso, elas servem de ferramentas essenciais para o nosso planejamento e para o desenvolvimento das atividades de vocês enquanto educadores e educadoras sociais. Porque elas oferecem algumas orientações a partir de experiências práticas, também a partir de pesquisas, orientações mais detalhadas sobre metodologias participativas, sobre legislações vigentes, práticas, né, educativas no campo da educação social, permitindo que vocês, enquanto educadores sociais profissionais que atuam com políticas sociais, possam construir suas práticas educativas e interventivas com base em conhecimentos, né, que foram construídos a partir da experiência, a partir de estudos e que estão contextualizados. Acredito aqui, né, que ao integrar os princípios da educação popular, essas cartas pedagógicas vêm promovendo uma abordagem bastante crítica, interessante para ser lida, né? E a gente pode utilizar, inclusive, nos nossos espaços, enquanto educadores e educadoras sociais. Qual é a característica da carta pedagógica que eu acredito que aqui é muito importante, pensando sobre os objetivos, sobre a política, né, dos serviços socioassistenciais, que é o princípio mesmo da educação popular, que vai buscar, né, conhecimento atualizado, contextualizado, dialógico, né, com abordagem crítica, emancipatória, que incentiva a participação das pessoas nesse processo educativo. Vocês, né, a dependerem do contexto, podem adotar modalidades de cartas pedagógicas, sejam elas escritas, carta pedagógica gravada em áudio, vídeo carta pedagógica, né? Assim como a Tamar tem feito e vocês têm escutado. Dessa forma, ao se apropriarem dos conteúdos das cartas pedagógicas, vocês, educadores sociais, podem planejar suas ações de maneira mais qualificada. E também assegurando que as práticas de vocês estejam em consonância com as necessidades reais das pessoas que vocês trabalham, mas também da comunidade, do território, né? Eu acho que isso é de suma importância. Então, o planejamento do trabalho do educador e da educadora social é necessário, ele é exigido, é fundamental para a realização de práticas educativas significativas e também, quiçá, transformadoras, né? Então, para que isso aconteça, nós defendemos que o educador social se aproprie de metodologias da educação popular,
como círculos de culturas, as próprias cartas pedagógicas, né, a sistematização de experiências, o complexo temático, utilizando ele de uma outra forma, que não seja a mesma experiência do uso dessas propostas metodológicas da educação escolar. Essas ferramentas metodológicas têm um potencial, né, de qualificar a nossa prática educativa, e elas podem e devem ser combinadas, né, com outras práticas e atividades, considerando, né, a abordagem interdisciplinar. Além disso, teria para dizer para vocês que o planejamento do trabalho educativo do educador e da educadora social deve considerar as especificidades de cada território, deve levar em conta o grupo de sujeitos que trabalha, né? E sempre que necessário, adaptar o seu planejamento, né? As realidades. Então, além disso, a gente precisa levar em consideração a realidade, o contexto, né? E as políticas do espaço que a gente trabalha, da política que nós trabalhamos. Por exemplo, se eu trabalho na assistência social, eu tenho que conhecer a tipificação, tenho que conhecer a realidade socioassistencial em que a gente está inserido. Um planejamento deve ser sistemático, requer um conhecimento pedagógico, requer um conhecimento técnico-profissional específico e requer também esse compromisso ético-político com a humanização. Para ir finalizando nossa aula complementar, eu acredito sempre que é bem importante a gente retomar algumas questões. Eu vou trazer algumas notas, comentários sobre o planejamento a partir do texto que eu compartilhei lá no Drive, que é um capítulo de livro que vai tratar especificamente do planejamento do educador social. Então aqui eu vou trazer alguns comentários, observações, para que vocês possam, a partir dessa aula, rever o texto, ler ele, fazer apontamentos e quem sabe em outro momento a gente discutir esse material. A primeira observação que eu devo fazer aqui é sobre o planejamento educativo do educador social. Repito, né, nesse texto, e a gente tem observado o quanto é importante um planejamento que leve em consideração as especificidades do contexto em que trabalhamos, as especificidades do serviço socioassistencial ou de outra política, né? E também das demais políticas de direitos, a realidade do território, a realidade dos sujeitos envolvidos nesse processo educativo, que não é escolar. Ele deve, esse planejamento, ser interdisciplinar, sistemático, intersetorial, e a gente aposta aqui que a sua perspectiva seja dentro da educação popular. Ponto 2, ficha de registro do planejamento. Muitos de vocês utilizam uma ficha que a própria instituição entrega para vocês realizarem o planejamento. Essa ficha de registro de planejamento inclui, ou deveria incluir, numa perspectiva da educação popular, tá? A pesquisa da realidade, a identificação do tema gerador ou dos temas geradores, né? Objetivos gerais, objetivos específicos, atividade baseada nesses objetivos, o que eu vou realizar, por que eu vou realizar, problematizações, roda de conversa, a gente pode utilizar, oficinas, ações comunitárias, produção de material educativo, jogos, né? Então tá bem legal esse texto, deem uma olhadinha. A nota 3 é o planejamento semanal, né? O planejamento semanal deve detalhar as atividades a serem realizadas, a metodologia, os objetivos, os recursos, o que eu preciso para utilizar para realizar essa atividade. Preciso de uma sala, vai ser lá no pátio, vai ser na biblioteca, vai ser no museu, né? E também a gente tem avaliação, não é uma avaliação escolar, é uma avaliação emancipatória, né? A gente precisa pensar nos processos de avaliação em contextos não escolares. Exemplos de atividade incluem estudo de caso, roda de diálogo, oficina de convivência, reflexão sobre problemas sociais, mobilização comunitária, pesquisação, e a gente poderia passar aqui horas falando sobre possibilidades de atividades. Um quarto comentário é: o planejamento é visto como atividade educativa e que deve também ser reflexiva, para que seja pedagógica, né? Então, esse planejamento é visto como uma possibilidade, né, de um planejamento para transformação e promoção de experiências educativas significativas, ok? Com base nesse livro, do capítulo que eu encaminhei, já está lá no Drive, e eu vou colocar depois aqui no nosso vídeo o linkzinho, nós temos algumas atividades sob essa perspectiva da educação popular.
Aponto nesse texto os círculos de cultura, né? Inspirados na prática de Paulo Freire. Os círculos de cultura, eles promovem diálogos transformadores, permitindo a participação ativa, né? Crítica e a construção coletiva de conhecimento. Apresento as cartas pedagógicas sobre isso, inclusive naquele material que eu preparei junto com as meninas, a nossa equipe aí para vocês, um grupo bem grande. Nós preparamos um material muito bonito e nesse material tem vários links. E dentre esses links tem um link que é sobre cartas pedagógicas para que vocês possam acompanhar a discussão sobre o que é uma carta pedagógica, como que se constrói. Tem alguns materiais que vocês podem aproveitar. E as cartas pedagógicas são utilizadas como instrumento metodológico, instrumento avaliativo, como instrumento didático, né? Como ferramenta de ensino e aprendizagem, permitindo reflexão teórico-prática e partilha de experiências. Quando a gente escreve uma carta pedagógica, a gente aguarda o retorno dessa carta pedagógica. Ela promove um diálogo via, né, escrita ou vídeo ou gravação de áudio, né? Ela promove esses espaços de troca, de partilha e de diálogo entre as pessoas, que pode ser entre uma carta para uma pessoa, pode ser uma carta para um coletivo, então a gente tem várias modalidades. Também apresenta-se dentro desse capítulo a sistematização de experiência, né, como um processo de pesquisa participativa que reconstitui historicamente uma experiência vivida, promovendo então uma compreensão mais aprofundada, reflexiva das práticas educativas que a experiência nos traz, ok? E é apresentado também o complexo temático como uma proposta que pode acontecer fora do âmbito escolar, né? Que integra o conhecimento, a investigação, a reflexão da realidade a partir de uma pesquisa da realidade, da identificação de temas geradores, de questões problematizadoras através da pesquisa, que valoriza os saberes das pessoas, da comunidade, e vai promover um diálogo entre diferentes tipos de saberes, né? E discussão dos temas geradores, desde a pedagogia dos direitos sociais, buscando então resolver as questões identificadas mediante a pesquisa e o diálogo com diferentes políticas profissionais, né, com diferentes espaços institucionais ou não institucionais, ok? É bem legal o complexo temático, eu super recomendo. Também em todas essas atividades a gente sempre fala do acolhimento e da escuta, né? O acolhimento humanizador, a escuta qualificada, sensível, comprometida, são essenciais para o desenvolvimento de uma relação amorosa, afetiva, né? Educativa, baseada na solidariedade, no respeito, na cidadania. E a comunicação popular, né? A comunicação dialógica, que promove o pensamento crítico e reflexivo, evitando, então, a mecanização, né? E estimulando a participação das pessoas, a participação efetiva das pessoas. Acho que isso é muito importante a gente começar a observar a necessidade de fazer um diálogo, né? Respeitando as diferentes linguagens, pensando alternativas de materiais também para trabalhar nos contextos em que atuamos. Esses elementos que eu trouxe, mesmo que brevemente, indicam que o planejamento deve ser flexível, né? Ele deve ser construído a partir desde as necessidades e contextos específicos das pessoas, dos territórios, e a gente, de novo, recomenda a educação popular como princípio, como base teórico-metodológica. Bueno, eu estou tentando fazer um vídeo curto para que vocês não fiquem cansados e cansadas me assistindo. Ao longo desta aula complementar, a gente explorou a importância do planejamento no trabalho do educador social. Acredito que vocês observaram a riqueza do uso das cartas pedagógicas, né? A escrita, a vídeo. Então, as suas implicações práticas no planejamento do trabalho educativo do educador e da educadora social. Nós conseguimos refletir sobre a importância de uma abordagem interdisciplinar e participativa, da valorização dos diferentes saberes, né? Da necessidade de adaptar quando necessário o nosso planejamento, de levar em consideração também o território e as políticas em que estamos inseridos em nosso planejamento, a importância do registro, né? A gente tentou encorajar vocês a incorporar metodologias da educação popular
para qualificar ainda mais as práticas pedagógicas de vocês, promovendo transformações significativas nos espaços em que vocês trabalham. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão, tá? Então, como os princípios da educação popular podem ser mais efetivamente integrados no planejamento diário das atividades de vocês, garantindo que a educação, né, seja verdadeiramente transformadora e inclusiva. Espero que esse encontro, essa aula complementar, essa discussão inspire a todas e todos a continuarem explorando as cartas pedagógicas, a participarem do nosso curso e que vocês possam experienciar, né, em seus trabalhos educativos diários a educação popular na prática. Um grande abraço e até breve.